Oi, gente! Eu sou a Yane do Missão Intimidade. Eu sou a Tayane, também do Missão Intimidade. E hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho sobre milagres eucarísticos. Mas antes da gente começar e dar uma breve introdução para vocês do que é o milagre eucarístico, te convido a rezar com a gente o Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, antes de mais nada, você sabe o que significa milagre? A palavra milagre, ela vem do latim miraculum, e ela significa um fato extraordinário, um fato inexplicável, um fato onde até mesmo a ciência por muitas vezes não consegue explicar, não consegue dar uma solução para aquilo. Milagre também não é qualquer um que sai fazendo por aí. É sempre ou direto de Deus para os homens, ou através dos homens, mas por uma intervenção divina. Milagres também são uma prática exclusiva do amor onipotente de Deus por nós, né? Um plano de salvação para a nossa vida. E nós adquirimos esse plano de salvação através também da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso clamor e também através de um plano de Deus para nós. Deus ele não faz só porque também nós pedimos, né, para nossa salvação, mas ele faz também por conta desse plano salvífico para nossa vida, como por exemplo os milagres eucarísticos, né, que são manifestações sobrenaturais relacionadas ao sacramento da Eucaristia. Isso mesmo, e nem sempre existiram os milagres eucarísticos, né? Lá no primeiro milênio, onde a igreja celebrava a missa, o seu rito tudo certinho, os fiéis não tinham dúvidas do que acontecia na missa, os padres eles seguiam tudo aquilo que a doutrina católica colocava para ser feito, tudo acontecia da mesma maneira que era para acontecer mesmo, com a orientação dos papas e certinho, né? Porém, a partir do segundo milênio, os fiéis e os próprios padres começaram a ter questionamentos sobre o rito, né, sobre as coisas que aconteciam na missa, como por exemplo, sobre a Eucaristia. Eles levantaram uma dúvida no seguinte: será que essa Eucaristia, a hóstia consagrada, é o corpo de Cristo? Será que não é só um pedaço de pão que juntou com a divindade de Cristo? Então eles não entendiam e questionavam isso, a partir também das heresias de Lutero, né? Então, enquanto não aconteciam as heresias, talvez não tivesse necessidade de ter esses milagres, né? Essa prova de amor de Deus por nós para mostrar que sim, era o corpo dele. Então, a partir desse momento que começaram a surgir as heresias, começaram a surgir também os milagres eucarísticos. Então agora nós vamos falar, né, de alguns milagres eucarísticos com vocês. E o primeiro que nós escolhemos, ele aconteceu lá em Buenos Aires, em 1996. O padre Alejandro, ele celebrava uma missa nesse ano às 19 horas. E ao final dessa missa, uma moça chegou até ele e disse que tinha uma hóstia no chão, no fundo da igreja. Então ele foi até lá, né, até essa hóstia profanada, pegou a hóstia, colocou dentro de uma vasilha com água para que ela dissolvesse. E depois de alguns dias, quando ele foi ver se a hóstia já estava dissolvida, ele encontrou, na verdade, na água, né, sangue junto de carne. Isso. E aí ele ficou, né, não acreditava naquilo, ficou um pouco assustado, não contou para ninguém, esperou alguns dias. Depois de alguns dias, ele voltou para ver se aquilo ainda estava lá. E ainda estava carne e sangue no lugar da hóstia. E o tamanho dela também estava maior, um tamanho consideravelmente maior. Ele ligou para um arcebispo, né, da região local. Foi onde esse arcebispo chegou até lá, pediu para tirar algumas fotos profissionais da hóstia. Inclusive tem na internet, eu não sei se as meninas vão colocar aqui no final do vídeo, ou então você vai lá no Google e procura. Ele pediu para tirar essas fotos da hóstia e mesmo assim eles mantiveram em sigilo por um tempo. Depois de um tempo, o padre Alejandro, ele pegou um pedacinho dessa amostra, dessa carne, e enviou para um laboratório científico lá de Buenos Aires,
para que fosse feito, né, uma análise do que seria aquilo. E ele não disse da onde vinha aquela matéria, ele não disse que era de uma hóstia consagrada, né? Ao realizarem essas análises na hóstia, eles detectaram que tinha glóbulos brancos e glóbulos vermelhos e era realmente uma carne humana. Ao ser feito esses testes, foi então que o padre Alejandro contou de qual era a origem daquela carne, né? E ninguém acreditava. Então ele novamente, a hóstia voltou para a igreja e ali ficou por mais um tempo. Depois de 5 anos, ele enviou novamente para Nova York mais um pedacinho e fez da mesma forma. Não disse, né, qual era a origem daquela carne, mandando para Nova York para um laboratório, e lá foram feitos novos testes que detectaram novamente que era uma carne, na verdade mais especificamente de um músculo do coração. E esse músculo do coração é onde bombeia todo o sangue para o resto do corpo. E disseram também, né, que tinham os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e que era impossível aquilo acontecer, porque quando esses glóbulos brancos saem de dentro do nosso organismo, eles não vivem, né, não duram por muito tempo, duram minutos. E aqueles, mesmo ali, estando no laboratório, eles estavam vivos e pulsantes ainda. Foi então que o padre Alejandro enviou uma terceira amostra para um cardiologista e ele fez novamente os exames e foi comprovado pela terceira vez, né, de onde vinha, que realmente era de um músculo do coração, que esse músculo, que essa parte, né, desse músculo era onde bombeava o sangue por todo o corpo. E ainda estava vivo aquela carne, mesmo fora do corpo, mesmo depois de 5 anos fora de um corpo. Mas só com essa primeira história já dá pra gente perceber que para ser decretado um milagre, não é assim, aconteceu hoje, por exemplo, dia 10 de novembro que está sendo gravado esse vídeo, amanhã, dia 11, já sai por aí falando que é milagre. Não, o próprio padre Alejandro diz, né, aqui nessa história, que demorou 5 anos de análises, passando por vários laboratórios, provavelmente depois disso foi para o Vaticano, passou pelo Papa, por outros padres, bispos, arcebispos, até a igreja decretar que sim, foi um milagre eucarístico. E agora nós vamos falar sobre o segundo milagre eucarístico que nós escolhemos para estar falando com vocês hoje. Bom, é um pouquinho mais simples do que a Iá falou, mas não menos importante. Esse segundo milagre que a gente escolheu aconteceu na Basílica de Santa Rita de Cássia, lá na Itália. E o relato é que um padre, ele foi fazer a entrega da comunhão para um doente. Então, assim como aconteceu naquele tempo, como acontece hoje, né? A gente que vai entregar a comunhão para os doentes, a gente precisa ter toda uma preparação. Precisa colocar a hóstia numa teca, né? Que é um lugar reservado para isso. E nesse dia, esse padre bem desleixado, inclusive, ele não tinha uma teca para colocar a hóstia. Então ele colocou no breviário, que é um livrinho, né, que a gente utiliza para ir até os doentes, ele colocou a hóstia lá dentro. Quando chegou na casa do doente, que foi fazer todo o rito, né, que a Santa Igreja pede, ao ele abrir o breviário, essa hóstia ela estava sangrando. Então ali também, quando o padre viu, ele se chocou com aquilo, porque realmente acho que é um choque você ver de repente tudo branquinho e aí tem uma mancha de sangue. Também tem foto na internet se você quiser dar uma olhadinha por aí. Aí ele olhou, tava lá com a mancha bem marcada de sangue, coisa que não tinha, ele não tinha nem levado o vinho para ser consagrado, né? E então depois disso teve todo o mesmo processo. Ele separou, né, não entregou a Eucaristia aquele dia para doente, mas ele levou consigo para que a igreja pudesse analisar, e também foi feito todas essas análises, né, em laboratório, até comprovar que sim, aquele sangue era humano, né, e não tinha nada, e aí ele estava misturado com a hóstia, né, então ali mostrava que realmente era de um corpo humano, que tinha se transformado em carne. E agora nós vamos falar sobre o terceiro milagre eucarístico que nós escolhemos, que é o milagre eucarístico de Santarém. Aconteceu no século XIII em Portugal. Foi quando uma mulher casada, né, ela suspeitava que o marido dela a traía, e aí foi onde ela foi, em uma bruxa, né, na época eles chamavam assim,
e para pedir, né, para que ela fizesse algo por ela. E essa bruxa disse que faria se ela levasse até ela uma hóstia consagrada. Então ela foi até uma missa, ela colocou a hóstia na boca, não engoliu, saiu rapidamente da igreja. Na hora que ela estava saindo, ela ainda não tinha saído do templo, na hora que ela estava saindo, ela tirou a hóstia da boca e ela já viu que ali já estava sangrando a hóstia. Só que mesmo assim, ela levou até a casa dela, colocou dentro de um baú e ela enxergava dentro desse baú uma luz muito forte saindo de lá. Ela não conseguiu levar essa hóstia, né, até essa bruxa, como eles diziam na época, e ela devolveu para a igreja. Hoje, na igreja lá de Portugal, ainda tem essa hóstia para que nós possamos ver, né, e comprovar essa fé. Então ela está lá exposta até nos dias atuais. Bom, e o quarto milagre que nós escolhemos para vir falar um pouquinho com vocês aconteceu em Siena, na Itália. Esse fato é onde ladrões entraram na Igreja Católica de São Francisco e roubaram uma âmbula com várias hóstias consagradas. Eles levaram essas hóstias, né, dentro da âmbula e colocaram dentro de um baú. E logo depois de um tempo, elas foram descobertas, né, onde estavam, e os padres levaram novamente para a igreja. Era um baú que saía bastante luz, por isso que elas foram encontradas depois de um certo tempo. E aí quando eles abriram, eles viram que elas estavam muito sujas, com bastante teia de aranha, né, bastante sujeira. E os padres iriam fazer uma oração de veneração e de reparação por elas já estarem consagradas, e logo depois eles iriam consumi-las. Mas por estar muito suja, por estar cheia de teias, eles acharam melhor não consumir e deixaram elas por um tempo para que elas pudessem se decompor com o tempo, né? E não aconteceu, porque quando eles voltavam toda vez para olhar, elas não tinham se decomposto ainda. E isso já faz 2000 anos, essas hóstias ainda estão intactas, elas estão perfeitas, como se elas tivessem acabado de ser... Hóstias frescas. Hóstias frescas, né? Como se elas tivessem acabado de ser... Feitas. Eu ia falar consagradas. Consagradas. Como se elas tivessem acabado de ser consagradas. Então até hoje elas estão expostas também na Itália, né, em Siena. Se você também conseguir dar uma passadinha por lá, ou então pesquisar na internet, vocês vão conseguir ver. Só complementando, né, nesse milagre eucarístico de Siena, as hóstias, né, essas hóstias também estão expostas até hoje na igreja de São Francisco. E se você quiser visitar, pode comprar uma passagem para mim e para Thay também, que nós vamos com vocês, tá ok? Nos chamem, que nós queremos conhecer todos esses lugares e ver, né, todos esses milagres. Isso. E esse último que a gente falou, a gente pode ver uma diferença nos outros, né? Os outros, eles sangraram, eles se transformaram em carne, mas esse não. Então, não necessariamente para ser um milagre eucarístico precisa sangrar a hóstia. Mas ali, nesse último, a gente já conseguiu ver que o tempo não corroeu, o tempo não fez dissolver, o tempo mostrou pra gente que sim, foi um ato de amor de Deus por nós, foi um ato de fé, onde a gente pôde ver as maravilhas de Deus acontecer, porque até hoje, são 2000 anos, gente, 2000 anos e está intacto. Então é isso! Nós trouxemos tudo aquilo que nós achamos importante, né? Mostrar para vocês sobre milagres eucarísticos, milagres, algumas comprovações também, né? Daquilo que nós encontramos, né? Os milagres que nós encontramos. A gente espera que tenha acrescentado muito na vida de vocês, assim como acrescentou na minha, como acrescentou na da Iá também. E se você tem algum amigo que precisa ouvir, que tem curiosidades e você sabe que ele tem, envia para ele esse vídeo, inscreva no canal. Manda esse vídeo para os seus amigos. Toda quinta-feira a gente posta um vídeo novo de curiosidades da nossa igreja. Semana que vem já quer deixar um spoiler, Iá? Vamos deixar um spoiler? Então vai. Olha, a dica que eu posso dar é que tem relação com a Santa Missa. O que será que vai ser? Será, hein? Então fica ligadinho, clica aqui no sininho também de notificação para você ser notificado assim que esse vídeo for pro ar, tá bom? Beijo, até a próxima!